A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que visa a adoção de um currículo mínimo a ser ensinado em todas as escolas do Brasil. No entanto, desde a sua aprovação em dezembro de 2018, ela vem sofrendo uma série de críticas pelos mais diferentes setores da educação brasileira, que percebem nela contradições e até mesmo alguns retrocessos. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do Educação em Tela, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o PPG-UESB. No programa de hoje, vamos falar sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no apagar das luzes do governo Temer no final de 2018. Falar sobre a BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, remete a gente pensar sobre o que é uma base curricular comum e para quê, né? Para que a gente ter uma base nacional comum curricular? A ideia de base ela não é nova, ela já foi, né, debatida em alguns momentos da história da educação brasileira. Primeira questão, assim, a base comum curricular é você pensar conteúdos mínimos, né, comum a um território nacional, que você define que todos vão ter acesso, todos vão aprender. E para que isso, né? Assim, pensar uma base nacional é pensar que esses conteúdos vão ter uma finalidade de, pelo menos, construir uma ideia de pertencimento nacional, uma ideia de uma distribuição mais igualitária do aprendizado, né? Uma ideia de valores e conhecimentos que vocês consideram fundamental para a construção da cidadania. Claro que esses conteúdos, esses valores, são construídos a partir de consensos mínimos, né? Principalmente se tratando de um país diverso como o nosso, né? Com tantas desigualdades, com tantas diversidades. Não é fácil pensar num consenso mínimo de definir o que ou não, o que vai ser ensinado ou não, né? Como esse núcleo comum. E a gente pensa aqui numa base comum, um currículo mínimo, né? Comum a todos, não é todo o currículo. Além disso, você também precisa pensar o currículo como estratégia assim, de superar alguns problemas, inclusive históricos, né, que dá conta do próprio desenvolvimento nacional. Né? Em 2017, a gente tem aprovado o texto da base da educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. O ensino médio não sai nesse momento. No meio do caminho aí, em abril de 2016, a gente tem a medida provisória que reforma o ensino médio, né, de uma forma muito abrupta, de uma forma mais ainda centralizada, e a base do ensino médio só vai ser publicada em 2018. Né? E o que fundamenta esse texto? Acho que essa é outra questão importante para a gente conhecer, para a gente analisar mais de perto, né? Um currículo, ele parte de alguns pressupostos, de alguns fundamentos, né? Não é apenas uma lista de conteúdos. O currículo traz também uma concepção de educação, uma concepção de mundo, né? Uma concepção de formação. E o texto aprovado, ele carrega uma concepção, né? Assim, os fundamentos desse documento, né? Está centrado, que a meu ver, eu trago aqui dois conceitos que para mim são centrais no documento, que é o conceito de competências e habilidades, né? E o conceito de protagonismo. A ideia de competência muito presente que fundamenta o documento é uma ideia de competência primeiro do caráter individual e utilitário, né? A ideia de você aprender os conteúdos para usá-lo, né, de uma forma imediata e prática.
não é assim que a gente pensa a formação, né? Nem tudo que se aprende a gente usa de uma forma imediata. A gente usa um conjunto de saberes, né? Um conhecimento amplo de mundo, e que se não se usa todos eles, né? De uma forma tão imediata e individualizada. Isso é uma questão importante. A lógica de competência individual e utilitária, ela está muito associada a essa lógica neoliberal do mercado, que nos leva a pensar que projeto de educação é esse que desenvolve no sujeito essa perspectiva individualista e essa perspectiva para desenvolver a sua trajetória para ser um empreendedor, né? E só, né? Ou pelo menos isso é a meta principal. Essa base ela foi, então, pensada, né, e construída sem muita envolvimento dos setores da sociedade, principalmente os professores, né? Houve uma consulta pública, houve algumas audiências públicas, mas a gente não teve um envolvimento efetivo daqueles sujeitos que fazem esse currículo acontecer no dia a dia das escolas, que são os professores. Isso é muito importante ser dito, né? Pensar um currículo é pensar um currículo prescrito e praticado. Esse currículo prescrito ele só ganha vida quando ele é praticado. E para ele ser praticado, ele precisa, né, dos sujeitos que fazem ele acontecer no dia a dia. Se você não tem esse envolvimento, você tem aí um fosso muito grande, né, no sentido de pensar um currículo efetivo. Esse conjunto de reformas, portanto, ela alarga, ela intensifica um projeto que inicia nos anos 90, né, nas reformas lá ainda no governo Fernando Henrique, onde Paulo Renato era o secretário de Educação, o ministro da Educação, e que tinha um caráter neoliberal muito grande, né, um caráter de aproximação do público-privado, de trazer para dentro da política educacional valores, né, como a gente citou aqui, individualista, mercadológico. Agora, nessa conjuntura, a gente ampliou isso, intensificou, associada aí, inclusive, a valores morais conservadores, que é um outro caráter, né? Outra conjuntura que a gente está vivendo muito grande, de negação da própria profissão docente, né? De negação das universidades como espaço do livre pensar, como espaço de produção científica. Então, essas reformas intensificam de forma muito grande isso. E a gente fica pensando quais caminhos para resistir. A gente está agora no momento onde a proporção dessas reformas é muito maior, mais intensa, porque ela está muito impregnada e atrelada a processos avaliativos, a materiais didáticos, e isso chega com um peso muito grande na sala de aula, né? Mas é sempre bom pensar, né, na resistência. Então, acho que é preciso pensar que a gente, enquanto professor, enquanto universidade, enquanto movimento social, precisa debater sobre esses documentos, precisa conhecê-los, né? E demarcar a posição contrária, reafirmar que a formação básica ela precisa ser complexa, ela precisa ser fundamentada no conhecimento científico, cultural, né? A gente precisa, principalmente no contexto que a gente está vivendo, a gente precisa reafirmar o papel das universidades públicas e da ciência, né? E, portanto, esse é o caminho da gente dizer que não é possível pautar qualquer que seja a ação, né, educacional e pública com base em negacionismos, com base, né, num saber utilitário pragmático. A gente precisa reafirmar que todo jovem, que toda criança, que todo adulto desse país tem direito a uma formação fundamentada, complexa, ampla. Então, acho que esse é o melhor caminho para resistir. As políticas educacionais e o currículo escolar muitas vezes são campos de luta e tensão de diferentes grupos sociais que querem atuar ou interferir na educação, no que pode ou não pode ser ensinado nas escolas. No próximo bloco, conheceremos um pouco dos impactos das diretrizes da BNCC na sala de aula e como os professores estão se adaptando às novas orientações. É rápido, não saia daí, voltamos em poucos minutos.
A Base Nacional Comum Curricular aos poucos vem adentrando as escolas. Para entender um pouco melhor como está a sua implementação em meio à pandemia que está ocorrendo no país, conversamos com algumas professoras sobre as mudanças propostas na BNCC e os impactos na formação dos estudantes do ensino fundamental e médio. A Base Nacional é uma política que surge no campo das políticas educacionais e ela vem com o propósito de alinhar todas as políticas e ações voltadas para a educação. Então, a formação de professores, a infraestrutura das escolas, a organização dos materiais didáticos escolares e também os currículos escolares, eles vão ter que estar alinhados com a Base Nacional. No que tange aos currículos escolares, as alterações feitas pela BNCC vai chegar também aos componentes curriculares. Estes componentes curriculares são que anteriormente eram chamados de disciplinas escolares, mas com a Base Nacional eles recebem essa nova nomenclatura. A disciplina Escolar Ciências, ela sofreu 3 grandes alterações com a eminência da BNCC. Então, essa disciplina escolar, ela teve que alterar a sua estrutura para se adequar à pedagogia das competências e habilidades impostas pela BNCC, pois anteriormente essa disciplina ela não era organizada de forma que trabalhasse nos alunos habilidades específicas e pré-determinadas para que ao final do ano e ao final da educação básica, ele alcançasse as 10 competências específicas da BNCC. Então, com essa alteração nessa estrutura, a disciplina Escolar Ciências também sofreu a segunda grande alteração, que foi a questão da organização dos conteúdos. Então, para trabalhar as habilidades, uma série de conteúdos eles foram reduzidos ou retirados dessa disciplina escolar. A segunda questão de organização do conteúdo está relacionada à linearidade desses conteúdos. Houve uma quebra no segmento dos conteúdos, porque muitos desses conteúdos que eram trabalhados nos anos finais do ensino fundamental passaram, então, a serem trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental, que é a área de atuação dos pedagogos, e não tem uma disciplina escolar específica para isso. A terceira grande alteração sofrida pela disciplina Escolar Ciências em decorrência das alterações da BNCC está relacionada à supressão de determinados conteúdos que são de extrema importância para a formação humana e integral dos estudantes. Conteúdos e temáticas como gênero e sexualidade, meio ambiente, direitos humanos, eles foram suprimidos ou invisibilizados no texto da BNCC. Com essa redução desses conteúdos, se torna mais complexo o processo de formação dos estudantes, pois são conteúdos que influenciam na formação humana, integral e crítica dos estudantes. A produção do documento curricular referencial da Bahia contou com o auxílio dos professores na produção de seu texto. Enquanto professora da escola pública e municipal, fui consultada durante os ACs em relação às habilidades e conteúdos que deveriam estar presentes nesse texto e que fizessem referência às especificidades do contexto baiano. Entretanto, no âmbito municipal, não houve consulta aos professores na produção do currículo baseado na BNCC. O que nós temos é que, nesse contexto de ensino remoto emergencial, chegou para nós o plano curricular já proposto, já pronto e finalizado, sem a consulta nos ACs ou em outros tipos de reunião. O documento curricular da Bahia, ele apresenta em seu texto elementos que o afastam da Base Nacional Comum Curricular. Apesar de manter as pedagogias das competências e habilidades, ele traz à tona temas que foram invisibilizados ou retirados da Base Nacional.
Temas como gênero e sexualidade, direitos humanos, meio ambiente, cultura afro, cultura indígena, são temas que são retomados e enfatizados no documento baiano. Esses temas eles são de extrema importância para a disciplina escolar Ciências, pois a abordagem desses temas permite que nós, professores, ajudemos a formar cidadãos que sejam conscientes, críticos e que tenham uma formação humana e integral. A pedagogia das competências, a desorganização e retirada de conteúdos importantes não atingiram somente a disciplina de ciências. Esse modelo de ensino, focado em competências e habilidades, ditaram toda a estrutura da BNCC e impactaram de diferentes formas os outros componentes curriculares. Quando pensamos em Base Nacional Comum, acho que a primeira premissa é pensar que é um documento que chega à escola baseado na concepção neoliberal, de política educacional, com uma visão centralizadora da educação, sem espaços para diálogos e crítica. Ao mesmo tempo, é um documento alinhado com mecanismos de avaliação externa. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente coloca com relação à BNCC. No campo do ensino de história, da disciplina de história organizada na BNCC, ela não incorporou as pesquisas e discussões que vêm sendo realizadas por professores e pesquisadores do campo do ensino de história. Com relação ao ensino fundamental, a BNCC de história ela está organizada numa concepção cronológica, numa abordagem linear, quadripartite. A quadripartite é aquela que divide a história em antiga, medieval, moderna e contemporânea, e principalmente eurocêntrica. Nessa perspectiva, a história do Brasil ainda é abordada como a partir dos desdobramentos do que acontece na Europa. Então, portanto, a BNCC, para os anos finais do ensino fundamental de história, ela é conteudista, ela se organiza de um processo que não inova. Com relação ao ensino médio, a primeira questão é a reforma. Ela traz o primeiro impacto sobre a disciplina de história, porque ela retira o status de obrigatoriedade da disciplina para o ensino médio, passando esta a ser ofertada na condição de eletiva aos estudantes. A disciplina de história, junto com sociologia, filosofia e geografia, passa a incorporar o campo da área de ciências humanas. E aí, dentro dessa organização curricular, a BNCC do ensino médio, ela não tem orientações com relação, e nem conteúdos com relação à disciplina de história, e sim um conjunto de habilidades e competências organizadas por área. Dentro dessa visão, se perde as ciências de referência da história e também os processos de ensino e aprendizagem dos sujeitos ficam comprometidos. Como diz o professor Mauro César Coelho, da Universidade Federal do Pará, nenhum currículo prescrito retira do professor uma prerrogativa constitucional, que é a autonomia docente, de utilizar e abordar na sua prática pedagógica as suas concepções teóricas metodológicas. Então, pensando nessa perspectiva, é possível se romper ao que está posto, e propor atividades significativas que vão desenvolver a aprendizagem histórica dos estudantes. O livro didático ele expressa o que os teóricos do campo do currículo definem como currículo editado. É dessa forma que o que está prescrito na BNCC chega às escolas, chega até o professor. Então, pensando nessa lógica, a BNCC ela, está sendo implementada. Partindo da premissa de que, no espaço da sala de aula, no fazer pedagógico do professor, o currículo é inventado, é possível construir
né, sequências didáticas onde se alinha o objeto do conhecimento previsto na BNCC com as concepções teóricas e metodológicas da prática do professor. Um exemplo que pode ser citado é o modelo de aula-oficina defendida pela educação histórica da professora portuguesa Isabel Barca. O perigo que a gente observa é que essa organização de livros didáticos por área do conhecimento é a visão do professor generalista como regra, né, e o esvaziamento dos saberes próprios das disciplinas. Então, a gente só vai entender como isso vai se operacionalizar a partir de 2022, quando os livros chegam até as escolas. Com a nova BNCC, como fica o ensino da geografia? Essa é uma questão que tem preocupado os professores de geografia, não só da unidade onde eu trabalho, mas de diversas unidades de ensino, com certeza, do Brasil inteiro. Bom, nesse novo momento, o que acontece é que nós não teremos mais as aulas separadas, né, o material individualizado da área de geografia. Nós agora vamos trabalhar com as chamadas ciências humanas. Essas ciências humanas envolvem os professores e os conteúdos, né, das áreas de geografia, história, sociologia e filosofia. O conteúdo, então, da geografia, ele passa a ser distribuído e ele pode ser ministrado, inclusive, por professores que não tenham exatamente a formação em geografia. O mesmo acontece em história, o mesmo acontece em sociologia e filosofia. Isso nos preocupa, por quê? Porque a essência do conteúdo pode passar desapercebida, né? Visto que as aulas de ciências humanas vão envolver 4 áreas diferentes. Então, não teremos o tempo suficiente ou o material suficiente para abordar conteúdos essenciais da ciência geográfica. Então, isso, de fato, nos preocupa. Em relação à escolha dos materiais, é um outro desafio que nós, professores da geografia e das ciências humanas de um modo geral, temos que enfrentar. Já em 2021, né, com esse novo momento, nós fomos direcionados a um processo de escolha, só que fora, né, daquilo que nós estávamos habituados a escolher, o nosso livro com os nossos conteúdos de geografia, bom, isso não aconteceu. Por quê? Porque o material didático agora, os livros didáticos, eles têm os conteúdos diluídos. Quais conteúdos? Os conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia. As obras que foram apresentadas, né, em sua maior parte, não apresentam um equilíbrio dos conteúdos dessas 4 disciplinas. Isso implica dizer que, em alguns livros, você vai encontrar uma atenção maior aos conteúdos de história ou uma atenção maior aos conteúdos de geografia. Essa é uma preocupação, porque muitos conteúdos são essenciais e esses conteúdos essenciais não podem ficar de fora da formação do indivíduo, do cidadão. Cada obra apresenta 6 volumes. Nesses 6 volumes, os conteúdos devem, né, manter uma comunicação, um diálogo. Então, você tem 2 volumes para o primeiro ano, 2 volumes para o segundo ano e 2 volumes para o terceiro ano. A ordem é escolhida pelos professores. Isso nos preocupa porque a falta de alguns conteúdos tira a essência da disciplina. Afinal de contas, nós precisamos do conteúdo, nós precisamos da informação. E nesse formato, as disciplinas acabam perdendo as suas características, né? É desafiador você ter que escolher aquilo que é menos ou um pouco prejudicial, vamos assim dizer, quando eu nego a existência de alguns conteúdos. E isso nos coloca novamente em uma situação de resolver, ou seja, o professor ele vai ter que articular em sala de aula
o diálogo entre essas áreas do conhecimento, ainda que no seu processo de formação ele tenha feito sua formação em geografia ou em história. Isso implica dizer que nem todos os conteúdos terão a mesma proporção de tempo para serem discutidos, trabalhados em sala de aula. Na análise das obras, nós da geografia percebemos que, em algumas coleções, algumas editoras, o que ocorre é um peso maior aos conteúdos de história, um peso menor, algumas vezes, ao conteúdo de filosofia, ou da sociologia, ou da própria geografia. Isso nos preocupa. Por quê? Porque a formação desse indivíduo, a sua postura crítica, a sua leitura de mundo, ela pode ser fragmentada. E quando isso está diluído, eu posso perder aquilo que é fundamental para o estudante do ensino médio, para que ele tenha um posicionamento crítico, uma leitura de mundo, um entendimento da sua relação, da relação do homem-natureza, que é o objetivo, que é o interesse da geografia em trabalhar. E principalmente com o aluno do ensino médio que está se preparando, para ingressar no mercado de trabalho, para ingressar na universidade e ocupar diferentes espaços da sociedade. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tema e aprofundar os estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, leia a revista Praxis Educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB. Para acessá-la gratuitamente, visite o site do programa www.uesb.br/ppg/ppget. Aqui vamos encerrando mais um episódio do Educação em Tela. Espero que este programa tenha sido de interesse e relevância para você. Eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio.